pessoal, professor Irã falando aqui para a correção da atividade 3. Já postei aqui uma aula sobre esse assunto lá na atividade também. É a mesma aula que está aqui nessa teleaula, só que agora eu que vou fazer as aulas para ficar um negócio mais personalizado. Então vai lá, assiste lá se você puder. Vamos para a correção. O assunto foi dado aqui é a capacidade térmica, né? A teleaula já explicou. Eu coloquei a apostila, também é o assunto da aula 1 da apostila. Aula 2, né? Aula 2 da apostila. Então, nós vamos tratar desse assunto ainda essa semana. Mas aí já começou a aparecer aqui para a gente, vamos entender melhor essa correção também. Bom, a capacidade térmica de um corpo é 5 kcal por grau Celsius. Isso significa que... Deixa eu aumentar aqui, tá meio pequenininho, né? Acho que dá para aumentar aqui. Deixa eu ver se eu lembro como é que aumenta. Aí tá aumentando aí. Isso. Bom, beleza. O que significa capacidade térmica? Capacidade térmica está relacionada com o calor que eu preciso para elevar a temperatura em 1 grau. Por exemplo, a capacidade térmica de um corpo é 1000 calorias por grau Celsius. Isso significa que eu preciso de 1000 calorias de energia para aumentar a temperatura desse corpo em 1 grau Celsius. Então isso foi falado na aula ali na teleaula, na apostila também, vocês darem uma olhada. E vamos ver qual a resposta certa então. Aqui está falando que um corpo tem capacidade térmica de 5 kcal por grau Celsius. Para a definição que eu acabei de fazer, ele precisa de 5 kcal para aumentar 1 grau Celsius a sua temperatura. Ele precisa, e essa questão de caloria está relacionada com a absorção ou se o corpo absorve ou cede energia. Se ele cede essa caloria, a temperatura diminui. Então a interpretação é a seguinte: ele precisa ceder 5 kcal para que a temperatura diminua em 1 grau. Já se ele absorve a caloria, falando ali, então a temperatura vai subir. Se a capacidade térmica do corpo é 5 kcal por grau Celsius, significa que ele vai elevar 1 grau Celsius se ele absorver 5 kcal. Então qual a resposta certa aqui? Esse corpo precisa absorver 5 kcal para diminuir. Não, se ele absorve, ele aumenta a temperatura. Esse corpo precisa ceder 1 grau Celsius. O grau não se cede. O que cede é a energia térmica, é o calor. Então, o grau é apenas a medida da energia térmica. Então, quando eu falo aqui que precisa ceder 1 grau, eu estou falando de um erro conceitual. Tá? Elimina essa também. Este corpo precisa absorver 5 kcal para elevar sua temperatura em 1 grau. A resposta certa é essa. Ok? Não é mais interpretação do que conta mesmo. Não tem nem fazer conta naquele ali. A quantidade de calor de um corpo de um copo de água, no caso aquele copo de 200 ml, né? Aquele copinho que a gente usa em casa mesmo para beber água, precisa ceder para diminuir sua temperatura de 25 graus para 5 graus. Aí agora envolve uma continha, não posso fazer de cabeça isso, né? Primeira questão, primeira coisa, eu preciso da massa do copo de 200 ml de água. Então a massa da água ela está relacionada com o seu volume. ml é volume. Quando foi estabelecido o conceito de massa, utilizaram a água como referência. Por isso que é muito comum você falar que 1 kg de água tem 1 litro de água, porque ela é referência para quilograma mesmo. Então, 1 kg de água tem 1 litro de capacidade, né? Não confunda quilograma, que é massa, com litro, que é capacidade. 200 ml de água é equivalente a 200 miligramas de água. Então nós vamos usar essa massa aí, 200 miligramas, para fazer esse cálculo aqui. Tá? Então vamos aqui para o quadro. Deixa eu apagar isso aqui. Bom, então ali foi me dada a massa de água, que é 200 miligramas. Quanto que é 200 miligramas em gramas? Eu vou precisar fazer essa conversão. Né? Eu sei que uma grama tem 1000 miligramas. Lembre-se do M, que é o prefixo que está aqui. O M minúsculo é o prefixo mili, que é a milésima parte daquilo que vem depois. Então, 200 miligramas é a milésima parte da grama, ou seja, uma grama tem 1000 miligramas. E aí, para saber
quantas gramas tem aqui, eu tenho que dividir esse número por 1000. Né? Se eu dividir por 1000, eu vou dar com a vírgula para a esquerda 3 casas. Vai ficar 0,2 gramas. Tá bom? Passamos para gramas isso aí. E da massa, o que é preciso saber para você descobrir o calor que estou procurando? Eu preciso saber do calor específico da água. Né? A gente tem o calor específico da água. Se você pesquisar, né, como estamos usando as mídias, da aula, na teleaula falou também. É o calor específico. O quanto que eu preciso de calor para elevar 1 grama de água. Tá? O calor específico por grama, a gente usa a caloria. O calor específico da água é 1 caloria por grau Celsius. Ou seja, eu preciso de 1 caloria para elevar em 1 grau 1 grama de água. Então, tem que saber isso aqui também para usar a fórmula. E eu preciso também da variação de temperatura. A temperatura final menos a temperatura inicial. Pode usar a temperatura na escala Celsius mesmo. Tá? Então a gente vai ver lá qual é a temperatura final. Eu quero diminuir a temperatura, eu quero chegar a 5 graus. A temperatura final é 5 e a inicial é 25. Então a temperatura final é 5, a inicial é 25. Vai ficar assim, ó. Dá um número negativo. Sempre que eu diminuo minha temperatura, a variação fica negativa. Tá? Isso faz com que o calor, essa conta aqui, ó, essa fórmula, fique negativo também, porque esse número vai estar negativo aqui. Vai ficar 0,2, que é a massa. Eu vou colocar a unidade de medida, tá? 1 caloria por grama. Vou colocar embaixo aqui. Celsius vezes ΔT. Eu vou colocar entre parênteses que está número negativo. Bom, gente, então olha só, eu estou com a unidade de medida para vocês verem como é que dá certinho ali a unidade de medida do calor no final. Vou cortar essa grama com essa, esse grau com esse. Então vai sobrar o quê? A unidade de calor. Tá? Você não se preocupa com isso não. Na hora que você for fazer a conta, eu coloco os números só. Mas é bom você saber que no final tem que dar algo em caloria, porque eu estou calculando o calor. Então, primeiro, é só uma multiplicação. Como é positivo, positivo, negativo, o sinal vai ser negativo no final. Certo? Aí você vai multiplicar 0,2 por 1, dá ele mesmo, porque 1 é neutro na multiplicação. Vai multiplicar 0,2 por 20. Vai ficar essa conta aqui, ó. Você fazer. 3 0, 0, 2 vezes 2, 4. Uma casa só, a menos 4 calorias. Tá? Então essa questão aqui eu vou anular porque não tem a opção correta para marcar. Na hora de fazer, eu devo ter considerado aqui 200 litros. Né? 200 litros dá 200 quilos. E você acrescentar mais 3 zeros naquele 2 lá, a resposta seria essa. Esse é o... No caso não vai ser essa, tá? É 2, então não tem aqui. A questão está anulada aí, tá, gente? Isso é o que às vezes a gente tem que fazer a questão aqui, não pode pegar na internet para vocês não querem copiar, e acontece isso. Bom, mas serviu para entender o conteúdo, né? E aprender mais sobre esse assunto. Lembrando que esse assunto também está na aula que eu postei lá na parte de atividade. Dá uma olhadinha lá, eu vou estar postando mais atividades sobre esse assunto. Um forte abraço aí, fiquem com Deus.